Boa noite. Errar é humano, mas se acontece na televisão, é piada. Falhas técnicas e tropeços durante as transmissões sempre fizeram sucesso na TV e agora na internet. Aliás, a televisão no Brasil já começou com um grande tropeço. Reza a lenda e confirma a história que pouco antes da estreia, há 62 anos, se percebeu que não havia televisores para receber a primeira transmissão. O empresário Assis Chateaubriand, à frente do empreendimento, resolveu o problema contrabandeando 200 aparelhos de TV que foram espalhados em pontos estratégicos da cidade de São Paulo. E nasce a televisão no Brasil, com um tropeço resolvido por um improviso. O improviso ainda é a melhor saída quando se é surpreendido por uma falha técnica. O assunto da edição de hoje é a luta para acertar e a busca da qualidade através da crítica. O público na TV já está no ar. Quando você vê um repórter errando na televisão, como você reage? Normal, qualquer um pode errar, né? Eu acho interessante, porque o repórter não fala nada errado, só fala o que vê. Eu sempre assisto os jornais da TV e vejo que eles cometem algum erro assim desse tipo, mas sempre é corrigido. Eu fico pensando que ele boiou, né? Que ele errou. Já que ele é um profissional, mas todo mundo tem direito de errar, né? Se ele errou, ele tem direito de acertar também. Você acha engraçado? Não, não é engraçado. Muito. É muito engraçado, porque é fora do comum, né? É engraçado, né? Pode acontecer, eu vou andando aqui, pode acontecer eu cair também, como um repórter pode estar andando, cair também, né? Acontece. Engraçado eu acho, né? Mas aí que vale o profissionalismo dele. Erros, tropeços e falhas técnicas são comuns na rotina de quem faz TV. Aliás, erros acontecem em todas as profissões, mas apenas na TV eles se transformam em um espetáculo à parte. Desde o cinema mudo que a comédia pastelão faz sucesso. Situações onde o ator escorrega, cai, leva paulada, não há como não dar gargalhadas do personagem Carlitos de Charlie Chaplin, que marcou a história do cinema. Mesmo na vida real, Chaplin se permitia errar dizendo: "Por mais que tenhas errado e erres, para ti haverá sempre esperança, enquanto te envergonhares de teus erros." Se no mundo das artes e do espetáculo a descontração prevalece, na TV, os telejornais primam pela formalidade, pelo tom sério, o padrão perfeito. A busca pela qualidade não permite erros e, quando eles acontecem, surpreendem o espectador. Quando essas falhas caem na internet, ganham uma dimensão ainda maior. Nos espetáculos, como nos informativos, os erros vão continuar surpreendendo o público e provocando risadas. Mas, como diria o artista, o show tem que continuar. A arte imita a vida. Será mesmo? Então, onde estão os problemas e mancadas que acontecem na vida de todos nós? Será que alguém editou? Conheça um pouco da rotina dos editores, os responsáveis por deixar tudo impecavelmente correto antes de chegar na sua TV. Montar a história que o repórter quer contar, casando texto e imagem, essa é a função do editor de TV. São esses profissionais que têm a missão de deixar a reportagem pronta para ir ao ar, sem deixar passar qualquer espécie de erro. Para saber como esse trabalho funciona, fomos conhecer a rotina desses editores. O processo de edição é pegar o que veio da rua, separar os melhores takes, colocar na ordem, no ritmo certo, para que possa ser exibido. Atenção redobrada também para o editor de texto, que não pode deixar que o repórter escorregue no português. É ele o responsável por corrigir a redação, dando um toque final. Muitas vezes melhora o conteúdo, sempre respeitando a importância do assunto. Trabalho em equipe, né? Quanto mais
leitura e releitura daquele texto, né, por uma ou mais pessoas, permite com que o texto, né, saia com menos erro possível. Então, eu acho que o trabalho do editor é esse, né, dar um segundo olhar, né, para aquela informação que o repórter capturou. Mas será que eles se divertem com os erros dos colegas? A gente se diverte muito, né? Tem situação assim que a gente para de editar e fica uns 5 minutos rindo, assim. A gente separa, bota não, né? Bota assim. É engraçado, assim, é divertido, assim. Agora eu pergunto de novo, será que a arte imita a vida ou é a vida que tenta ficar arrumadinha como a arte? O assunto desta edição não é o erro, mas a luta persistente para acertar. E é sobre este assunto que vamos conversar com o chefe de redação da TV Brasil, o jornalista Márcio Bueno. Ele é responsável pela crítica diária do telejornal Repórter Brasil. Aguarde, a gente volta já. Estamos de volta com Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. O tema de hoje é o exercício da autocrítica na busca da qualidade no jornalismo. E o nosso convidado é o chefe de redação da TV Brasil, Márcio Bueno. Boa noite, Márcio. Boa noite, Regina. Obrigada pela sua participação. Márcio, eu queria saber de você qual a importância de um trabalho de avaliação, no caso de vocês, de um telejornal do dia anterior para uma edição futura, ou um dia depois? Eu acho fundamental. Eu acho que, às vezes, eu acho até que a gente tem que valorizar o erro. Não o erro, valorizar a descoberta do erro, né? Porque é assim que a gente cresce, é assim que todos vão observando as falhas, todos os pontos de vista, né? Do ponto de vista da língua portuguesa, do ponto de vista da postura diante do vídeo, do ponto de vista da escolha de locações para a gravação de passagens, do ponto de vista dos offs, das imagens gravadas para cobertura de offs. Então a gente procura, é uma coisa difícil, porque você assistindo, quando o jornal vai ao ar, você tem que observar tantos detalhes que no dia seguinte você tem que pegar a fita, ir para a ilha e rever para ver algumas coisas que... E são coisas técnicas você teve a impressão questões de linguagem exatamente, também, né? Você teve a impressão que o repórter falou tal coisa, mas você tem que checar para também não evitar cometer injustiças, né? Então é um trabalho muito árduo e a gente procura não errar, né? Porque, embora a gente também esteja sujeito a erro, né? E o telespectador, será que ele percebe o erro? Ou é o olhar, esse olhar da gente atento? A gente tem que ter um olhar muito mais agudo, né? Muito mais incisivo sobre todos os detalhes. O telespectador muitas vezes não percebe, né? Porque são tantos detalhes quando a matéria é exibida. Então você tem o detalhe da roupa do repórter, da roupa, se a roupa é adequada, você tem o detalhe da locação, você tem o detalhe da iluminação, da língua portuguesa, de informações. Então são tantos detalhes. E é engraçado isso que você está falando, porque chegam manifestações à ouvidoria, eles percebem, mas eles não percebem no conjunto. Eles reclamam da roupa ou da postura de um apresentador, mas nunca é nesse conjunto. E o trabalho de vocês, ele compõe, né, toda essa avaliação de uma maneira geral, né? Exatamente. De repente, eu, por exemplo, fiz uma crítica, a repórter usou plural de sequestro relâmpago, usou sequestros relâmpagos. Aí eu fiz uma pesquisa, olhei no Caldas Aulete, né, no dicionário, e lá está registrado como plural sequestros relâmpago.
Aí eu fiz a crítica, botei no relatório e tal. No dia seguinte, a Priscila de São Paulo entra em contato comigo e diz o seguinte: olha, tem vários outros autores que admitem sequestros relâmpagos, tais, também autores consagrados. Eu fiz então a autocrítica na própria avaliação, no dia seguinte, dizendo que o objetivo nosso com a crítica é fazer com que todo mundo fique mais atento, que pesquise mais, que cheque várias vezes as informações. E eu não tinha feito isso, eu tinha observado só uma fonte. Então a gente tem que também ter humildade para reconhecer quando erra, né? Então a gente está sempre, eu faço a avaliação, não faço sozinho. Um dos que mais contribuem Quais são as dificuldades, assim, que nessa avaliação, o que você encontra, assim, detecta como ou as principais dificuldades ou a dificuldade? São vários tipos, né? Em todas as áreas. E isso não é uma exclusividade nossa. Você já conseguiu perceber melhor a partir dessa avaliação e detectar se já houve uma melhora na produção, no conteúdo final? Não, já observei em muitos aspectos, né? Por exemplo, alguns repórteres usavam, usar o advérbio diferentemente, usava o adjetivo, né? Quando você deveria usar o advérbio, diferentemente. Alguns autores até admitem você usar o adjetivo com valor de advérbio, mas eu acho que a norma culta da língua, que a gente procura seguir, diz que você deve usar o advérbio mesmo, né, em determinadas ocasiões. E eu já fiz a crítica, algumas matérias mais tarde, de alguns dias depois, a repórter já estava usando diferentemente e tal. Você está falando aí que é uma questão da linguagem, né, do uso da linguagem. Agora, é só uma questão da linguagem de erro ou de escrita, de concordância, ou vocês também avaliam o conteúdo? Não, o conteúdo também, né? Evidentemente. Algo do tipo como a abordagem que é dada à matéria? Exatamente, a abordagem, isso. Se você ouviu as várias opiniões sobre aquele assunto, ou se ouviu apenas uma opinião, um lado da notícia, né? De um envolvido naquele acontecimento. Então a gente observa tudo isso. O repórter, por exemplo, fez uma matéria que começava numa favela, depois ia para um laboratório na UFRJ, não me lembro exatamente se é a UFRJ ou outra universidade. E ele deveria gravar a passagem dentro lá adiante, no laboratório, com os pesquisadores estudando aquele assunto, etc. Tal. Ele gravou a passagem diante da praia, né? Então, isso aí não se justifica, porque eu acho que o principal objetivo da passagem é quando, quem não conhece, passagem é quando o repórter aparece, né? Normalmente você dá informações para as quais você não tem imagens para cobrir, né, na passagem. E o repórter tem que estar no olho do furacão, tem que estar no palco dos acontecimentos, que é para o telespectador perceber que é o seguinte, que aquela voz que está dando informações, ela não pegou da internet, não ouviu dizer, não, ele está lá, ele está checando as coisas. Então ele tem que aparecer no palco dos acontecimentos. E uma coisa, nós temos hoje um manual, né, de jornalismo para poder orientar até a maneira como abordar os conteúdos, e, enfim, essas questões. Isso vocês levam em consideração no ato da produção, né, dos conteúdos e também nessa avaliação? O Manual de Jornalismo da EBC é o nosso norte, né? É o que orienta o nosso presente, o nosso fazer no dia a dia. E o planejamento estratégico nos aponta o rumo para o futuro, né? Então, o manual a gente está até programando na redação fazer discussões diárias, cada dia um capítulo, para que todos não só leiam, como também participem de discussões e aprofundem aqueles assuntos que são tratados no manual. Você percebe alguma dificuldade do lado, principalmente dos jornalistas, daqueles que estão lá, né, presenciam o fato, quando você avalia, quando você aponta esses erros, ou há uma boa aceitação? No começo havia algumas resistências, né? Mas, porque nunca tinha sido feito, né? Então as pessoas reagiam meio
negativamente e tal. Mas depois, percebendo que a gente não só fala dos erros, além de falar dos erros, a gente elogia também, fala dos acertos, sempre que é uma boa matéria, ou às vezes uma matéria tem algum problema, mas também tem aspectos positivos. Então a gente cita. Então eles percebem que a gente não está ali querendo crucificar ninguém, não cita o nome e tal. A gente cita o nome quando é para elogiar. Elogiar a gente cita o nome do repórter, do produtor, do câmera, do editor de imagens, do editor. Então, isso aí faz com que eu tenha, volta e meia, recebo um e-mail de São Paulo, fulano de tal, um repórter, querendo ser incluídos no mailing, para receber a avaliação crítica diária. Então, pelo contrário, a gente tem recebido... Agora, Márcio, você tem uma longa história, né, que é as suas passagens como jornalista, como editor, pelas TVs privadas. Agora, você trabalhando numa TV pública, o que você identificaria, o que nos diferencia? Eu acho que são vários aspectos, né? São muitos aspectos. A gente, por exemplo, não fica correndo atrás da tragédia, do crime, da desgraça, né, explorando. E, de repente, há um crime, alguma coisa que tem que ser citada, a gente registra e tal, mas sem ficar explorando a dor das pessoas, né? Porque tem veículos hoje em dia, tem telejornais hoje em dia, que não devem ter chefe de reportagem, devem ter chefatura de reportagem. Tal é a corrida atrás de notícias policiais, né? Você escreveu um livro, né, Márcio? Foi um livro de quê? Era de linguagem, não é isso? Sobre a origem das palavras. Chama-se A Origem Curiosa das Palavras. Depois eu fiz uma versão para crianças e jovens, A Origem das Palavras para Crianças e Jovens Curiosos. E nesses isso que livros, você aborda lá, eu procurei não sou um etimólogo, eu sou um etimófilo, né? Um amante da etimologia. Então eu procurei dar as versões dos estudiosos, dos filólogos, dos etimólogos, dos mais respeitados, né, de língua portuguesa, de línguas neolatinas, até germânicas. Então, procurei respeitar, não entrar na seara, fazer um trabalho de reportagem com esses estudiosos. Ou seja, você está trazendo isso aí hoje, com certeza, para esse trabalho de avaliação, de análise crítica, né? Está me servindo um pouco. Márcio, vou me despedir de você. Obrigada pela sua participação. Foi uma honra participar do programa. Vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o Público na TV. O que os erros, acertos, crítica e autocrítica significam na vida de cada um. Veja na reportagem. Como que a pessoa que trabalha na televisão deve lidar com esse erro na mídia? Eu acho que a primeira questão é como a própria pessoa vai lidar com isso. Claro que é uma exposição, a gente imagina o quanto é difícil a gente se colocar no lugar da pessoa, você passar por essa situação, tendo comentários na internet, mas é a questão de você tentar levar isso com bom humor. Acho que isso pode ser um fator importante. Né, com bom humor, e você também não dá margem, né, a comentar, aumentar essa exposição ainda mais. Acho que a maneira de você se preservar também é muito importante. Claro, isso foi uma questão que foi muito tocante, acho que tem que respeitar isso. Se a pessoa se tinha ofendido ou se magoou de tal ponto que ela não está conseguindo lidar com isso, por que não procurar uma ajuda? Né, trabalhar essa questão. E eu acho que entender que erro é um processo humano, independentemente da profissão. Né? E no caso do telespectador, por que o erro na televisão parece tão engraçado? Quando um repórter tropeça, quando o repórter troca alguma palavra, por que para quem está de fora aquilo é tão engraçado? Aí acho que tem uma questão muito pontual, de jornalismo tem aquela questão da formalidade, do padrão, do rigor técnico. Então, basicamente, né, claro, a gente tem algumas coisas que a gente pode usar para explicar isso, mas acho que um elemento importante é o fato da surpresa. Você não está esperando aquilo. É uma coisa que é um resultado completamente diferente daquilo que está sendo esperado. Principalmente um padrão muito formal, muito rigoroso. Claro que também tem questões que a gente pode abordar. Por exemplo, a pessoa se identifica, né, e percebe que, independentemente de ser um profissional de jornalismo, também é ser humano e também está passível de erro. Então parece que aquela pessoa errar, a gente se iguala.
né? Ela se torna ser humano como qualquer outro. Então isso é motivo de fator engraçado. Claro que isso é um processo inconsciente, evidentemente. E também tem uma questão importante da gente citar, que isso tem a ver também com uma questão da própria autoestima, né? A pessoa que às vezes não tem muita segurança, pode ser até um outro jornalista que faz uma crítica um pouco ácida àquele erro, né? Ou um ser humano comum, mas aquela questão, a pessoa erra, né? Mas é aquele processo, eu critico muito mais facilmente do que eu tenho um processo de autocrítica, né? Então é mais fácil eu apontar o erro do outro do que reconhecer as minhas próprias limitações e os meus próprios erros. Vamos agora ao balanço da semana. Na primeira semana de outubro, a Agência Brasil recebeu apenas uma manifestação. A TV Brasil recebeu 69 manifestações, 3 comentários, 17 elogios, 19 pedidos de informação, 21 reclamações e 9 sugestões. O Sistema Público de Rádios recebeu somente 3 reclamações. O destaque desta edição é a Agência Brasil. Veja a opinião dos leitores. A leitora Mel Bleio Galo escreveu a ouvidoria e pediu a correção de uma matéria veiculada na Agência Brasil de Notícias. Segundo Mel, a matéria afirmava que uma comunidade indígena havia sido retirada para a construção do bairro Noroeste, em Brasília. Teve um filme que foi premiado no Festival de Cinema Brasileiro de Brasília, que foi a Ditadura da Especulação, e saiu uma matéria na Agência Brasil falando sobre esse filme. E a matéria era legal, porque dava um espaço para uma produção independente, só que ela tinha um erro no conteúdo que ela dizia, que a reserva indígena que estava sendo retratada naquele filme, ela tinha sido expulsa já do local, já tinha sido retirada. E, na verdade, ela continua lá, o Santuário dos Pajés, que tá onde vai ser construído agora um setor imobiliário de luxo aqui no Distrito Federal, continua naquela região. E foi muito, muito chocante ver que a IBC tinha soltado essa notícia, porque, na verdade, é uma construção da história, né? Então, dentro de uma empresa pública, você não pensa que é uma intenção editorial, mas você pensa, poxa, se nem os repórteres, se nem o corpo jornalístico da IBC sabe o que está acontecendo aqui do lado da redação, imagina o que os leitores vão pensar. Então, enfim, teve a correção da matéria, mas acho que ainda vale, com certeza, uma cobertura mais aprofundada. Teve uma decisão recente que deu direito a 38 hectares daquela região para uma reserva indígena e tudo isso não foi noticiado. Acho que o papel da empresa pública é justamente mostrar outras versões, outros fatos e tentar sair um pouco do senso comum, que às vezes acontece, né? A diretoria de jornalismo corrigiu a informação, mas esclareceu que a matéria trata apenas do conteúdo dos filmes apresentados no Festival de Cinema da cidade, não tendo foco em causas indígenas, políticas ou imobiliárias. O leitor Marcelo Tomás perguntou: quando reproduzo o conteúdo da Agência Brasil, como devo me referenciar à fonte? Devo colocar junto o nome do jornalista ou editor? Bom, Marcelo, o conteúdo do site da Agência Brasil é de livre uso. Você deve referenciar apenas o nome do repórter. A exemplo do que a agência já faz quando publica suas matérias. Vem o nome do repórter e abaixo a identificação, repórter da Agência Brasil. A procedência também é importante. Agora, veja que o nome do editor, ele não faz parte da assinatura da matéria. Você também nos fez essa pergunta, portanto, o seu uso é opcional. A edição de hoje fica por aqui. Na próxima quinta-feira, às 20h, estaremos de volta com o Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Normal, todos nós podemos errar. É voltar, tentar tudo de novo, até acertar. A gente tem que se, ir moldando aí com os erros e tentar errar menos, né? Começou com um grande tropeço. O que foi?